Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de junho de 2023, são 8 horas da manhã. E o relator do TSE, ministro Benedito Gonçalves, deixa claro na leitura final de seu relatório que Bolsonaro pode enfrentar processos penais decorrentes do relatório que foi lido ontem. Então, o relatório, basicamente, ele cita tudo aquilo que diz respeito à inelegibilidade de Bolsonaro, mas também cita crimes cometidos. E a partir desse relatório, se aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ações penais devem ser abertas, e não é uma nem duas. Serão várias ações penais que devem surgir da leitura e da aprovação do relatório do TSE, lido ontem, durante 3 horas pelo ministro, que, apesar de já parecer idoso, tem um vigor admirável, porque 3 horas lendo aquele relatório não é para a garganta de qualquer um. O ministro Benedito Gonçalves sugere que ex-presidente pode ser alvo de ação criminal e de apuração para restituir gastos com reunião de embaixadores no Alvorada. Ao votar pela inelegibilidade por 8 anos de Jair Bolsonaro, o ministro Benedito Gonçalves sugere ampliação do cerco sobre as condutas do ex-presidente. Ele determinou o envio imediato ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria-Geral da República e a ministros do STF o voto lido na noite de ontem. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político ao buscar vantagem eleitoral em uma reunião com diplomatas estrangeiros em 18 de julho de 2022. A iniciativa de Gonçalves, mesmo que não seja seguida pelos demais integrantes da corte, ao todo são 7 magistrados, abre caminho para uma eventual cobrança de multa pelo TCU, uma nova investigação em esfera criminal sobre o encontro e a ampliação do escopo de inquéritos em andamento no Supremo. Na verdade, como a gente vinha dizendo aqui, eu usei até essa expressão nos dias anteriores, esse inquérito, essa reunião de ontem no TSE, né, essa sessão de ontem do TSE, deve gerar filhotes. Eu usei essa expressão esses dias, filhotes na esfera criminal. E o Alexandre de Moraes, ele deu uma bronca no público que estava reunido no plenário do TSE e mandou um recado para o Raul Araújo, ministro bolsonarista do TSE, que o Bolsonaro disse que poderia pedir vista. O Alexandre de Moraes, quando a sessão retornou, a sessão foi suspensa por 20 minutos, e às 21 horas e 5 minutos, quando a sessão retorna, toca uma sirene no plenário e todos têm que se levantar. Ninguém levantou. O Alexandre de Moraes pediu para todo mundo levantar por conta da sirene, que seria a entrada dos ministros, a volta dos ministros ao plenário. Enquanto isso, o Raul Araújo, ele manda recados, o Alexandre Moraes manda recados para Raul Araújo, no sentido de que ele que não pedisse vista. Vai ser muito difícil de um desses ministros pedirem vista do processo, porque se eles tivessem que pedir, eles deveriam ter aproveitado a sessão de ontem para já matar o julgamento ontem mesmo e não teria mais sessões. Como não fizeram isso, tornou-se, no dizer de fontes do TSE, praticamente impossível que os ministros bolsonaristas do tribunal um deles peça vista do processo, paralisando-o por 90 dias. Bom, e essa é impressionante, né? O que aconteceu no Brasil nesses anos todos. A cidade que mais se armou no governo Bolsonaro tem criança atirando e professora com fuzil. Jataí tem a maior taxa de armas por 100 mil habitantes, considerando as recadastradas adquiridas desde 2019.
A cidade que mais se armou durante o governo de Bolsonaro coleciona casos inusitados com armas de fogo. Trata-se de Jataí. É lá que uma diretora de escola foi afastada após atirar com um fuzil em novembro de 2022 e que o Ministério Público precisou recomendar o fim de aulas de tiro para crianças em abril deste ano. Não precisa falar mais nada, não é? A gente vê a que ponto esse país chegou. Olha, uma diretora de escola e uma criança atirando. Não dá para acreditar no que aconteceu nesse país e menos dá para acreditar que existe gente que defenda uma coisa como essa. Irritado, Lula quer que o Foro de São Paulo reaja a Ortega. Lula até teve boa vontade com a volta de Daniel Ortega ao poder, mas agora não dá mais. As violações de direitos humanos no regime nicaragüense, ou pelo regime nicaragüense, estão chocando o mundo e Lula está atônito com o que Daniel Ortega está fazendo. Ninguém esperava que chegasse ao ponto que está chegando. E apesar de inverdades, ou seja, de mentiras, o coronel golpista que combinou com Mauro, que pediu a Mauro Cid golpe de Estado e passou semanas pressionando o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro a promover o golpe junto com ele, ele saiu livre do depoimento, apesar de mentir várias vezes. A CPI amarelou, ou melhor, o presidente da CPI amarelou e não mandou prender o tal coronel por ele ser militar. Lawande Júnior não convence ao negar a intenção de golpe e dizer que queria pacificar o país, mas o presidente da comissão decide não prendê-lo. E o Foro de São Paulo surta a direita e a extrema-direita de se reunir em Brasília sob artilharia dos reacionários e questionamentos sobre ditaduras. É engraçado que o Bolsonaro ele se encontrou com ditadores árabes acusados de genocídios, de tortura, de corrupção, e isso para eles é normal, não é? E aí o PT, a esquerda brasileira, quando se reúne com outros mandatários de outros países, é acusada dessa forma. E essa é boa, hein? As tais balas de prata que Bolsonaro citou na entrevista à Folha de São Paulo, sabe, ele disse na entrevista à Folha que apesar de ficar inelegível, ele tem balas de prata para 2026. Isso está sendo considerado um blefe, mas o sentido do que ele disse foi desvendado pelo jornalista Lauro Jardim. Segundo ele, essas balas de prata seriam uma chapa feminina para disputar a sucessão de Lula. Seria Michele Bolsonaro como presidenta e Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, como vice. Precisa de ver se a Michele Bolsonaro vai estar solta até lá. E ministros do Supremo descartam chances de Bolsonaro reverter a provável inelegibilidade. Na verdade, a possibilidade é zero, porque ali o TSE só quer uma coisa, é ver Bolsonaro na cadeia. Não é? Bolsonaro, Sérgio Moro, Dallagnol, esses no STF têm a moral abaixo do chão. E o Bolsonaro, no TSE, ex-chanceler, diz em depoimento que reunião com embaixadores ocorreu a pedido da presidência, ou seja, o Carlos França, o último chanceler de Bolsonaro, ele teve o outro, não é? O Ernesto Araújo, e esse Carlos França, ele basicamente incriminou o Bolsonaro e o culpou, atribuiu a ele, empurrou a ele a culpa pela reunião com embaixadores. E para concluir, o Planalto reavalia o prejuízo dos ataques de 8 de janeiro e chegam a 4,3 milhões. Por que foi sendo reavaliado? Porque as obras de arte, elas tinham
estimativas, as obras de arte depredadas tinham estimativa de gastos. Então as perdidas e as que estão sendo recuperadas, agora se sabe que geraram um custo de 4,3 milhões de reais. E quem paga isso somos eu, você, a sociedade como um todo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.